abençoe. Vai chegar a solução pra tudo que te acontecer. Bom dia, paz do Senhor. Anderson Silva, DP Caco, Elane Cristina, Tele Simone 32, Deus abençoe. Sublime, deixa eu ver quem foi primeiro ali. Felipe, Dayana, Ju, Naila, Ângelo de Jesus, Anderson Silva, André Moraes, glórias a Deus, aleluia. Mais uma. Amém, amém, Dayana. Vamos orar no final, sim. Glórias a Deus. O dono de toda a honra e toda a glória é Jesus Cristo. Estamos aqui para glorificar o nome dele. Aleluias. Passando lutas, Andressa, vamos orar por isso. Se tu tá passando luta, essa palavra aqui é para ti. Amém, Tele Simone, muito obrigado, Deus abençoe. Hoje Deus tem uma palavra específica para o coração de cada um. Amém, Alex. Amém, Lili. Vamos orar sim no final da palavra. Deus tem uma grande palavra hoje para o nosso coração. Deus abençoe a todos que estão chegando aí. Já já iremos iniciar aqui para não se enrolar muito, que nem diz o outro, né? Vamos colocar um fundo aqui mais tranquilo. Para glorificar o nome de Jesus. Amém, Fábio. Igualmente, viu? Deus abençoe. Que Deus nos use bastante, né, para falar com nós. Nem que seja para dar uma puxada de orelha, que nem eu preguei ontem. Vamos iniciar então, né, irmãos, para não demorar muito aqui, né, para quem chegou no começo ali, conforme o horário marcado, 4h43, amém? Vamos orar aqui para iniciar, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te entrego essa palavra, eu te entrego essa live, Pai. Eu te peço para que o Senhor coloque pessoas aqui, para que o Senhor fale no coração delas, assim como o Senhor tem falado no meu, Pai. Que essa palavra ela seja de um grande aprendizado para mim e que eu possa compartilhar da forma que te agrade, da forma que o Senhor deseja, com as pessoas que aqui estão junto comigo nessa live, Pai. Toda a honra e toda a glória pertence ao nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o mal, toda a contrariedade das trevas em relação a essa palavra aqui. Eu declaro liberdade do Teu Espírito Santo de Deus para que nós possamos ser usados e ouvir a Tua palavra da forma que Ele apraz. Em nome de Jesus Cristo, que haja cura e libertação e que as pessoas saiam daqui melhores do que chegaram. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje a palavra é a seguinte: vale a pena. Vale a pena. Sabe, eu queria meditar um pouco aqui no livro de Lucas, tá? Capítulo 4, que diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus.
E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. No versículo 13, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Aleluias! Amém, irmã? Marcele, Deus abençoe. Deus abençoe o povo que está chegando aí agora, que eu não estava lendo aqui. Elisa, Cleide, Marcele, Andressa, Anderson, João Fábio, Marquim, Leiva. Irmãos, essa palavra aqui de hoje, ela é uma palavra que eu sinto que a gente deve todo dia lembrar dela, sabe? Todo dia lembrar dela. Por quê? Porque Jesus falou o seguinte, ó: no mundo tereis aflições, sabe? Ele não estava profetizando aquilo para nós, ele não estava amaldiçoando a nossa vida, não, ele estava nos alertando de que a gente iria ter aflições aqui, mas porque logo depois ele disse, mas tem de bom ânimo, ele falou, sabe? E às vezes não, a única forma, melhor dizendo, a única forma que a gente consegue ter bom ânimo com as aflições aqui é através da palavra de Deus, né? Por isso que é interessante, é muito importante a gente alimentar nossa alma com a palavra de Deus todos os dias com a palavra de Deus. Assim como eu li ali antes, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então a gente tem que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, amém? E por que eu falei ali que Jesus disse que nós teríamos aflições? Porque tem a ver com essa palavra, sabe? No final de tudo vale a pena, sabe? É o que eu já digo já no começo aqui. No final de tudo vale a pena, tá? Versículo 1 diz o seguinte, ó: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui, meus irmãos, existe aqui um grande segredo para que a gente consiga lidar melhor com as aflições desse mundo, que é ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser guiado pelo próprio Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Deus Espírito Santo morando dentro da gente. E para mim ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso já ter recebido Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso ter aceitado Jesus e entregue a minha vida para Jesus. Dessa forma, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então, a gente vê que no começo aqui desse capítulo, o Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Sabe que às vezes a gente pensa assim, pode pensar assim, né? Talvez você que está ouvindo aqui não conheça muito da palavra de Deus ainda, fique pensando, tá, mas se a gente deve ser guiado por Deus, por que Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Por que Deus não livrou Jesus disso, né? Mas exatamente, às vezes, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz para um lugar em Deus, né? Que Deus quer que a gente passe, para que naquele período ali a gente aprenda algumas coisas, porque se a gente não passasse por aquela situação ali, a gente não seria testado, que nem a irmã botou ali, a gente não seria provado, sabe? Então, por muitas vezes, as pessoas podem ler esse capítulo e pensar, poxa, mas se Deus é tão bom assim, se Deus ama tanto os seus filhos, por que Deus permitiu que o Espírito Santo levasse Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? É porque, às vezes, o momento hoje que você está passando de tentação, sabe? É Deus que permite que o inimigo ele trabalhe a favor do próprio reino de Deus para tentar a gente, para Deus ver como a gente vai se sair, para ver se a gente não vai buscar ajuda em outros tipos de deuses fictícios que são pregados por aí, sabe? Quando Deus permitiu que o diabo fizesse tudo o que fez com Jó, Deus permitiu, só disse que não poderia tirar a vida dele,
sabe? Mas Jó não pecou, Jó se manteve firme, mesmo até a esposa dele dizendo para ele que ele deveria amaldiçoar o Deus dele para morrer. E ele falou que não. E aí voltou tudo que ele tinha perdido em dobro, meus irmãos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele levou e ele conduziu Jesus para o deserto, conduziu. Mas o resultado que teve após esse deserto aqui foi o começo do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, Deus encarnado. Amém, meus irmãos? Então, ser guiado pelo Espírito Santo, às vezes na hora que acontece uma situação com a gente, pode ser que a gente fique até com uma certa duvidazinha de como assim Deus está permitindo que aconteça isso comigo. Mas pode saber que logo depois desse período, assim como Jesus passou 40 dias aqui, talvez o nosso deserto pode ser 1 ano, pode ser meio ano, pode ser uma semana. Deus é que sabe, e às vezes conforme o jeito que a gente vai agir dentro desse deserto, vai determinar o tempo que a gente vai passar dentro dele. Pode ser mais ou pode ser menos. Talvez se a gente conseguir aprender o que Deus quer ensinar em menos tempo, esse período vai se tornar um pouco menor. Mas se a gente demorar para aprender o que Deus quer ensinar, talvez o deserto pode demorar mais tempo. Então, ser guiado pelo Espírito Santo, não importa como é que acontece a situação. Se a gente tem certeza que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem que entender que a gente entregou tudo nas mãos de Deus e que Deus está no controle de tudo e tudo tem um propósito debaixo dos céus, como a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Então, vamos à frente. O versículo 2 fala o seguinte: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, finalmente teve fome. Sabe, aqui vem dos benefícios, sabe, que eu aqui meditando na palavra, antes de entrar na live aqui, o Espírito Santo ele ministrou em mim, para que eu entendesse e compartilhasse. Sabe qual é um dos benefícios de passar pelo deserto? É que a gente perde o foco de coisas da carne, sabe? Aquelas, porque veja bem, isso combina com aquilo que eu disse antes do versículo 1. Às vezes Deus permite a gente passar por um deserto para a gente tirar o foco daqueles pecadinhos da carne que a gente anda cometendo, daquelas coisinhas, daquelas concupiscências da carne que a gente anda cometendo que não está agradando a Deus. Então, por isso que Jesus teve fome depois. Por isso que eu não estou dizendo que é por isso que Jesus teve fome depois, estou dizendo que foi isso que eu entendi agora para esse momento de dizer sobre isso, que Jesus teve fome após os 40 dias. Ele não teve fome durante os 40 dias, porque senão a Bíblia não tinha falado isso, né? Então, fome se trata de coisas da carne. Quando a gente faz um jejum, né? Quando a gente faz um jejum a Deus, a gente está matando a nossa carne. A gente está demonstrando para Deus que a gente está entregando o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele, como diz na palavra lá em Romanos 12, se não me engano. E ao mesmo tempo a gente está dizendo para Deus que a gente quer matar a nossa carne e a gente quer elevar o nosso espírito. Então, aquele período de deserto que a gente passa, ele também serve para que Deus ele consiga ajudar a gente a matar as coisinhas da carne que estão nos atrapalhando de alcançar alguma bênção. Então, viu como ser guiado pelo Espírito Santo tem os seus benefícios. Amém, meus irmãos? Porque às vezes Deus ele quer que a gente pare de cometer certas coisas e a gente não para. E aí Deus permite a gente passar por um períodozinho de deserto ali, para que a gente só tenha fome, ou seja, só se lembre desses pecadinhos da carne que a gente comete, depois que passar pelo deserto. Daí a gente vai lembrar, como Jesus lembrou, daí Jesus teve fome. Daí depois a gente vai lembrar, mas aquilo que eu cometi, aqueles pecadinhos ali que eu cometia, eu não cometi por esse período todo do que eu passei por esse deserto. Então quer dizer que Deus está me capacitando para mim não fazer mais isso. Amém, meus irmãos? Adiante, versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então, meus irmãos, quando estamos passando por esse período de deserto,
tá? De provação de Deus, tá? Eu digo provação de Deus e tentação do diabo, porque Deus não tenta a gente. O diabo tenta a gente, Deus prova, sabe? Então assim, ó, Deus prova, o diabo tenta. A gente vê nesse capítulo aqui, ó, tá? Quando a gente passa por esse período, assim como a irmã colocou ali antes, Deus ele vai nos testando, sabe? Deus ele vai nos testando porque o inimigo ele vai lançando situações naquele período ali que vai testando a nossa fé, sabe? Existe pessoas que chegam assim e dizem, mas tu tá passando por isso, mas tu não é crente, mas tu não serve a Deus, assim como fazia com Jó, sabe? Como que Deus te permite passar por isso aqui se tu tá servindo a Deus? Sabe, meus irmãos? E aí o inimigo, o diabo, ele vem lançando coisas na nossa mente, pensamentos na nossa mente, que querem fazer a gente desanimar. Por quê? Porque ele não quer que a gente consiga chegar no final desse período. Porque o inimigo também sabe, o mundo espiritual também sabe que se Deus permitiu que a gente entrasse por esse período, é porque alguma bênção muito grande Deus tem preparada para nós no final dele. Sabe? Porque Deus precisa preparar a gente para certas coisas. E às vezes o único jeito de Deus preparar a gente é passar por um período de provação. Até para Deus ele permitir que sejamos testados, para ele ver como a gente vai se sair. Se a gente vai continuar tendo fé nele, se a gente não vai amaldiçoar o nome dele, se a gente não vai colocar culpa no próprio Deus. Amém, meus irmãos? Exatamente. E para que a gente seja... para Deus testar se a gente está andando mais pela carne do que pelo Espírito. É isso aí, exatamente. Amém? Adiante então, versículo 4. E Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Deus, ele nos testa, meus irmãos. Ele nos testa a todo momento, a todo tempo. A todo tempo, né? A gente vê na palavra de Deus vários homens de Deus, várias passagens ali, onde a gente vê que Deus ele libera mais bênçãos para aquele que segue o caminho dele, sabe? A palavra diz assim, ó, que eu comerei melhor dessa terra, tá? Eu comerei melhor dessa terra, mas se eu obedecer os mandamentos, se eu seguir na palavra de Deus, se eu andar na palavra de Deus, sabe? Não é simplesmente assim, eu vou pegar esse versículo aqui, que eu comerei melhor dessa terra e tá tudo certo. Não é assim, meus irmãos. Deus precisa que a gente primeiro se renda a Ele, que a gente primeiro se proponha a entregar as coisas na mão dele e fazer as coisas que agradam a Ele, não a nossa própria carne. Então Deus promete, a palavra de Deus promete que a gente vai comer o melhor dessa terra, promete, mas a gente tem que primeiro fazer o quê? Cumprir os mandamentos. E qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus falou quando ele disse assim, como que a gente pode demonstrar que ama a Ele? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aleluias, viu? Então assim, não é mamão com açúcar, que nem diz o outro, né? O negócio é mais sério. Mais sério. Quer desfrutar das bênçãos de Deus? Quer? Eu também quero. Mas precisamos demonstrar a Deus também a nossa atitude. Amém, meus irmãos? Adiante. Versículos 5, 6 e 7. Diz o seguinte, e o diabo levando a um alto monte mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero, portanto se tu me adorares, tudo será teu. Meus irmãos, quando a gente está passando por esse momento, tá? Quando a gente passa por uma prova, quando a gente passa por uma luta, o inimigo, ele vai querer tirar o nosso foco de qualquer jeito possível. Ele vai mandar alguém falar com a gente, olha só,
o espiritismo, não sei o que, olha, a umbanda lá, não sei o que, olha, a pessoa lá, o médium falou com a pessoa que está no morro, a pessoa morreu lá e veio falar através da pessoa, do médium lá. Irmãos, é tudo mentira. Isso tudo é o engano. Isso tudo é o engano, meus irmãos. Tudo é o engano, tá? Então, o inimigo, ele vai oferecer, olha só, se tu largar esse teu Deus aí de mão aqui, ó, vem pro lado de cá, que aqui tu não precisa passar por isso. Vem pro lado, tem algumas seitas aí que eles prometem dinheiro pra pessoa, sabe? A primeira promessa pra pessoa entrar pra aquela dita religião é perdão, fui ler o comentário do irmão ali. Aquelas seitas, elas prometem dinheiro, sabe, meus irmãos? O inimigo, ele vai tentar tirar a gente de chegar até o final desse deserto ali, de todas as formas. E ele não vai tentar tirar a gente dali oferecendo coisas ruins. Ele vai tentar tirar a gente dali oferecendo coisas boas. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é alimentar a nossa carne. Alimentar a nossa carne. Viu? Jesus falou que teve fome após os 40 dias. O objetivo do deserto é que a gente mate a nossa carne e eleve o nosso espírito para ter mais conexão com Deus. E tendo conexão com Deus, a gente anda mais na vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, muita atenção quando estiver passando num deserto. Eu tenho que ter muita atenção, porque o inimigo vai vir com várias propostas maravilhosas para minha carne, para mim perder, para mim sair daquele foco ali, sabendo que Deus está trabalhando em mim. Porque de nada adianta eu pegar essa oferta do inimigo hoje e sair daquela prova de Deus ali e não aprender nada. Eu até posso desfrutar daquela prova ali, daquele benefício que o inimigo vai me oferecer para mim sair do foco da prova. Mas aquilo ali vai passar logo, sabe? Quando a gente compra um carro novo, logo tu quer comprar outro. Compra um celular novo, logo tu já quer outro. Come uma coisa boa na janta hoje, amanhã tu quer comer outra coisa boa. A carne nunca é saciável, nunca é saciada. A carne é insaciável. Coisas da carne são insaciáveis. Não adianta, isso passa. As coisas da carne, que alimentam a carne, elas duram pouco tempo. As coisas espirituais duram para a eternidade. Amém? Continuando, versículo 13 diz o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Aqui a gente vê o seguinte, ó, todo o período que Jesus passou no deserto, claro que tinha um propósito ali de Deus também, assim como Deus tem quando Deus permite que a gente passe por um deserto. E a Bíblia diz o seguinte assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então chega um certo ponto que o inimigo ele vê assim, poxa, mas esse cara aqui não adianta, né, tia? Esse cara aqui eu tento e o cara não sai, não desvia do caminho de Deus. Eu vou largar de mão, vou partir para outro. Vou partir para outro que é mais fácil. Então, a Bíblia, ela se completa. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ontem eu ouvi isso numa pregação do pastor Luciano Subirá. A Bíblia explica a própria Bíblia. Sujeitai-vos a Deus. Viu o que eu falei no começo ali? Devemos ser guiados pelo Espírito. Devemos entender que Deus está no controle do deserto. Deus está nos testando. Aquilo tudo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. Viu ali, ó? Resistir às tentações que o diabo oferece. As coisas que o diabo promete. Tem coisa que o diabo promete que nem é dele, que é do próprio Deus, que é mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira. Sabe? Então, às vezes a pessoa perde o foco porque o diabo oferece uma coisa para a pessoa que nem é dele, é do próprio Deus. E Deus já vai dar para a gente igual lá na frente, se a gente passar pelo período do jeito que agrada a Deus. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e aqui como eu li no versículo 13, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. E o diabo fugirá de vós. Ele vai ver assim, cara, esse crente aí não tem jeito, esse crente aí ele tá firme na palavra de Deus,
e pronto, porque toda vez que eu tento ganhar ele vem com a palavra, assim como Jesus fez com o diabo. O diabo falava de uma coisa da palavra e Jesus falava, não, mas na palavra está escrito tal coisa. Aí o diabo pegava um versículo isolado, né, um versículo isolado para tentar enganar Jesus. Aí o Jesus falou assim, não, mas também está escrito que, né, por quê? Porque Jesus, ele foi no contexto da Bíblia que explica a própria Bíblia. O diabo, assim como muitos homens, até inclusive que se passam por homens de Deus, eles usam de versículos isolados para desviar os filhos de Deus do caminho da palavra da verdade. Muito cuidado com as pessoas que pregam versículos isolados da Bíblia que só trazem apenas o benefício para a gente, tá? Muito cuidado. Aquela pessoa que prega a palavra, que aquela palavra que ele prega é um versículozinho ali isolado do capítulo inteiro, e aquele versículo só te dá benefício, muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que só nos beneficia. A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos confronta a sermos pessoas melhores a todos os dias, negando a nossa própria carne. E não a sermos pessoas que só querem pegar e sugar as bênçãos de Deus. Então, muito cuidado com os versículos isolados. Foi o que o diabo fez com Jesus aqui no capítulo 4 de Lucas. Claro que Jesus não se deixou ser enganado porque ele era Deus, o próprio Deus. Mas ele disse, também está escrito que... Então nós temos que estar meditando na palavra a todo tempo, meus irmãos. Amém? E por último, no versículo 14 diz o seguinte: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Todo o final de prova que Deus permite que a gente passe, ele tem uma bênção no final. Vai depender do jeito que a gente passa essa prova, o tempo onde a gente vai alcançar essa bênção. Ele é determinado por nós, do jeito que a gente vai agir na prova, da forma que a gente vai agir na prova, se vamos chegar até o final da prova, ou se vamos dar ouvido para a voz do inimigo, para a voz do engano. Que nem eu disse ontem aqui na madrugada, temos que fazer a nossa parte. Deus ajuda, Deus mostra, mas Ele não consegue fazer tudo sozinho. A gente tem que fazer a nossa parte. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós temos o livre-arbítrio. Ah, mas Deus não me ama, Deus não tem um monte de bênção na palavra. Deus tem um monte de bênção na palavra, mas se eu obedecer a palavra, Deus não volta atrás na palavra. Ele não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa, diz a palavra. Quando a gente promete para um filho de dar um castigo se ele fizer alguma coisa errada, a gente tem que ir até o final, porque a gente tem que cumprir aquela palavra que a gente deu para o filho, porque senão a gente perde a credibilidade com ele. Na próxima vez que a gente for ameaçar ele com um castigo, ele não vai respeitar. E a palavra de Deus, ela também não tem meio termo em cima do muro, é sim, sim, não, não. Deus tem bênção, mas Deus quer obediência, Deus quer santidade, Deus quer abençoar pessoas que querem glorificar o nome dele na sua própria vida. Porque por que Deus vai abençoar pessoas que não seguem a palavra dele se o nome dele não é glorificado? Se a própria palavra de Deus diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Ah, mas então por que pessoas que não seguem a palavra de Deus, elas são muito prósperas e tal? São porque o inimigo já tirou elas do foco. Porque o inimigo ofereceu presentes, manjares para essas pessoas, e as pessoas saíram do foco de Deus porque priorizaram as coisas materiais. Só que essas pessoas que priorizam apenas coisas materiais, elas não estão pensando na sua eternidade. Elas não estão pensando na sua espiritualidade. Elas vão para o engano. Aí o diabo dá coisas materiais? Claro que dá, porque ele tem um certo poder com as coisas aqui, né? O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala, Deus está dizendo. Então, se o próprio Deus está dizendo na própria palavra dele que o mundo jaz no maligno, a gente tem que saber que coisas aparentemente aos olhos naturais que são boas, são
concedidas pelo inimigo quando ele tira a pessoa do foco da palavra de Deus, porque o inimigo é o pai da mentira, ele é o engano. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos hoje aí. Eu acredito que Deus falou bastante com nós aqui. Amém? Amém, irmã, muito obrigado, Deus abençoe. Eu vou ver aqui o pessoal que pediu oração aqui, e vamos orar por esse povo aqui, e por mim, pela minha casa, pela minha família também, que a gente sempre precisa de oração. Orem por mim também aí, se